Bom, vamos agora atualizar as informações a respeito do caso da jovem que infelizmente perdeu a vida, Juliana Marins, né, lá na Indonésia, naquela trágica história envolvendo a montanha, né, enfim. Bom, gente, foi revelado inclusive o laudo ali, tá, da autópsia dela e parece que ela morreu 20 minutos depois de uma segunda queda, tá? Vamos lá. A primeira queda foi aquela que foi filmada por drones, com aquele vídeo que a gente viu que ela estava se mexendo, né? Fazendo assim com a mão e tal, e ela nem percebeu a presença do drone acima da cabeça dela, ela já estava provavelmente desnorteada ou machucada ali. A segunda queda não foi registrada e também não se sabe quando ela aconteceu, mas teria sido uma segunda queda que levou o corpo da jovem a rolar pelo penhasco abaixo ali, o que pode ter feito com que ela chegasse naquela altitude que ela chegou lá, naquela profundidade, né? Que ela chegou de 630 metros, 650 metros, né? No primeiro momento ela estava a 150 metros, parece ali, do ponto onde todos os turistas estavam ali na montanha, não é? E aí, o que acontece? O pai dela decidiu fazer um relato na internet, onde ele falou: "Ah, Juju, minha linda, meu tesouro, minha filha, meu amor, você sempre foi muito especial. Sapeca inquieta, de sorriso lindo e de imensa vontade de viver intensamente. Sempre preocupada comigo e com a Estela, que é a irmã, né? Dizia que queria cuidar de nós na nossa velhice. Embora eu lhe dissesse que isso não era necessário, eu deveria viver e que você deveria viver a sua vida", disse ele. Em seguida, o pai, Manuel, né, revelou os detalhes sobre o momento que a filha avisou sobre a viagem para a Indonésia e falou: "No início desse ano, você nos disse que fariam esse mochilão agora enquanto era jovem e nós te apoiamos. Quando lhe perguntei se queria que lhe dessemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: jamais. E assim, você viajou com seus próprios recursos que ganhou com o fruto do seu trabalho. E como você estava feliz realizando esse sonho, e como nós ficamos felizes com a sua felicidade, você foi fazendo o que mais gostava, e isso conforta um pouco o nosso coração", né? Portanto, esse foi o desabafo que ele fez. Sobre a autópsia, né, a causa da morte. Segundo informações divulgadas por autoridades da Indonésia, né, portanto, a gente aqui no Brasil sabe que são informações que a gente tem que desconfiar, porque o que vem desse pessoal, desse povo, dessa galera aí é complicado, né, porque no primeiro momento divulgaram informação falsa pra gente a respeito dela, mas enfim, a causa da morte da Juliana foi um trauma contundente, tá? Resultado de diversos danos a órgãos internos e também hemorragia. Então ela morreu de hemorragia por conta dessas fraturas, tá? Pra você ter ideia, a gente tinha ossos quebrados na região da barriga, né, da costela, enfim. Pra você ter ideia, olha o que foi dito pelas autoridades da Indonésia. Abre aspas: "Encontramos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e, portanto, o sangramento, que no caso aqui a gente sabe que se chama hemorragia, né? A vítima sofreu ferimentos devido à violência e traumas em diversas partes do corpo. A principal causa da morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas", continuou o médico, que provavelmente foi o legista lá que fez toda a autópsia no corpo dela, tá? O que descobriram mais? A autópsia foi feita na noite de quinta-feira, né? Portanto, hoje sexta, foi ontem, e o especialista também revelou que não havia provas de que sugerissem que a morte tivesse ocorrido muito tempo após os ferimentos, ou seja, ela faleceu 20 minutos depois. Foi o tempo ali mais ou menos calculado, tá? Por exemplo, havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral. A hérnia cerebral geralmente ocorre várias horas há vários dias após o trauma. Da mesma forma, no tórax e no abdômen houve um sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento. Isso sugere que a morte ocorreu após os ferimentos. E aí aqui no Brasil, médicos falaram que, portanto, pelo relato ali das autoridades, dos médicos e legistas da Indonésia, essa morte pode ter acontecido em cerca de 20 minutos, tá? Os especialistas destacaram a dificuldade em determinar o exato horário da morte, devido a diversos fatores. Entre eles está o transporte do corpo em um freezer, que levou várias horas, desde a ilha de Lombok, onde fica esse monte aí, até Bali, que é onde foi feito, de fato, a autópsia ali. Eles colocaram ela nesse freezer para preservar o corpo. No entanto, com base nos
sinais observáveis, estima-se que a morte teria ocorrido após os ferimentos. A lei também afirmou que não foram encontrados indícios de hipotermia, já que o corpo não apresentava lesões características da condição, como machucadas nas extremidades dos dedos, tá? Ou seja, ela não morreu de frio, tá, gente? Por volta das 11h15, 11h35 de quinta-feira, no horário de Brasília, o corpo da jovem chegou ao hospital Bali Mandara, em Bali, onde passou, portanto, pela autópsia. A remoção foi feita de ambulância a partir do hospital o hospital local, né, situado na província onde ocorreu o incidente, já que o local também não conta com especialistas para realizar o procedimento, tá? Portanto, infelizmente, foi assim que a gente, de fato, perdeu a nossa pequena Juliana Marins, tá? E aí, o que a gente pode interpretar é que a morte ocorreu por conta da segunda queda, tá, gente? Essa segunda queda não foi filmada, essa segunda queda a gente não sabe de fato como ela ocorreu, tá? Mas essa segunda queda teria feito o corpo ir rolando penhasco abaixo, tá? Ela já estaria desacordada, provavelmente, ou então numa tentativa de sair do lugar, já fraturada, ela pode ter se desequilibrado e aí caído mais. E numa queda, num penhasco assim, né? Se qualquer movimento, e ainda sabendo que aquilo ali é vulcão, então é muito movediço, é fatal. Pra você ter ideia, os socorristas ali, as pessoas que foram resgatar o corpo dela, né? Esses alpinistas, essa galera aí, foram com todos os equipamentos de segurança e amarrados, literalmente em cordas, para que eles mesmos não se tornassem vítimas também, mesmo tendo condições físicas ali e prática para esse tipo de atividade, né? Enfim, meus amores, quero saber aí também a sua opinião a respeito dessa história. Fica a lição também, né? Ela sabia dos riscos, enfim, e eu acho que, infelizmente, só existe um caminho ali para Juliana Marins, ela ter sido resgatada naquele momento que o drone chegou até próximo a ela, tá? Volto a dizer, era um drone de turista, era um drone de registro de imagens, não adianta nem cobrar e nem exigir que esse drone fizesse qualquer tipo de apoio ali, né, para retirar ela de lá, porque esse equipamento não foi pensado para essa finalidade, tá?